Meus queridos irmãos, hoje pela manhã nós temos uma pergunta e um questionamento a ser feito para todos. E depois desta vida? Onde irei quando morrer? E dentro dessa pergunta, desse questionamento, eu queria falar algo que, dado momento da vida, um pastor interroga um dos seus membros, um jovem, todo esperançoso, todo cheio de vida, e quando nós estamos na flor da idade, nós temos muitos sonhos, muitas realizações, muitas coisas. E então esse jovem, questionado pelo pastor, o pastor pergunta para ele, faz alguma série de perguntas, e acabou que ele, no final, ele não soube responder. O pastor perguntou a esse jovem o que ele esperava da vida. Eu pretendo me formar. E depois? Arrumar um bom trabalho. E depois disso? Me realizar na vida. E chegou na hora da morte. E a morte, ele não sabia responder o que sucederia após a morte. E talvez se nós fizéssemos essa enquete, muitas pessoas não saberiam responder. Para onde nós iremos? O apóstolo Paulo, no título que nós sugerimos para esta meditação, ele nos dá até certo ponto, uma esperança muito boa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 18, diz lá: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja só, o apóstolo Paulo esperançoso, ele passa uma mensagem aqui para o povo de Roma, nesta época ali dos anos 70 dessa era, de esperança. Uma vez que você aceitasse Jesus Cristo, no caso, Paulo, a história nos revela que ele só passou a ter essa esperança após ele ter aquele encontro famoso com Jesus Cristo. E aí ele passa a ter uma nova visão da vida, uma nova perspectiva, uma nova expectativa da vida. Porque ele, naquela condição anterior de judeu, talvez ele já tinha como certo que a sua salvação já estava certa, pelo fato de ser da linhagem judaica, por o fato de ser um dos principais do Sinédrio, por seguir a tradição, ser circundado e tal. Por todas essas razões, ele já se considerava apto a estar com Deus. Mas a Bíblia, ela nos orienta e nos fala que existem dois caminhos, o céu e o inferno. A Bíblia enfatiza que a morte é um inimigo, tanto de Deus quanto nosso. Principalmente quando nós temos aquela morte inesperada. Estamos aqui, de repente, ao nós nos deslocarmos para a nossa residência, sofremos um acidente e ali perecemos. Uma morte que ninguém espera. Então a morte realmente é um inimigo. A morte, ela traz muitos transtornos. E nós temos visto o quadro indicativo, todos os dias os noticiários já montaram até um quadro lá demonstrativo. Cada dia tem um número de infectados e um número de mortos. Então, realmente a morte é um dos inimigos que nós temos que superar. Ela destrói a vida. Então, contrapartida, ela é o inimigo de Deus, porque Deus é o autor da vida. E não faz parte do plano de Deus nem sofrimento, nem dor, nem enfermidade. Não constava também nos planos iniciais de Deus. A humanidade, ela foi instituída por Deus através lá de Adão e Eva, e Deus tinha como certo de não deixar esse legado de sofrimento, de dores e nem de enfermidades. Mas
Adão e Eva fizeram livremente. Não foi nada imposto, mas nós conhecemos bem a história, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 6. A Eva, então, abriu os olhos e viu que a árvore era bonita, não era tudo aquilo que Deus tinha na sua ideia, não era tudo aquilo que Deus havia informado. Ali está a árvore do bem e do mal. Se assim, vocês serão, terão seus olhos abertos. E nós conhecemos. E Satanás zombou de Deus. E falou, certamente você não vai morrer. O livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 4, a serpente, então, Satanás, desafiou. E nós, através desse ato de Adão e Eva, passamos, então, a usufruir desses malefícios, da dor, da enfermidade e de todo o mal que o mundo hoje nos demonstra. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, um pouco antes, aqui no verso 6, no verso 23, ele esclarece com nitidez muito certa, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 6, no verso 23. E aí nós poderíamos fazer algumas considerações da morte, para que nós chegássemos, então, aonde nós queremos chegar, que é seguir os passos de Jesus Cristo, seguindo aquilo que Deus reservou desde o início, o bom, o melhor para a humanidade. Porque nós somos seres celestiais, nós estamos aqui de passagem, nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, a nós não é merecedor nós vivemos num mundo de angústia, de tristeza, de agonia, mas sim viver num mundo melhor. Algumas considerações que alguns sábios e algumas pessoas fizeram, algumas definições da morte. O filósofo grego que viveu 3 séculos antes de Cristo, tal de Epícoro, escreveu acerca da morte de um modo até meio trágico e cômico. E ele diz: a morte temida como o mais terrível dos males. Na realidade não é a morte, não é, pois enquanto nós existirmos, a morte ainda não chegou. E quando ela tiver chegado, já não existiremos. Então realmente é um amontoado de falas que não se condiz com a realidade, ela até num tom cômico. Mas o cristão pode enfrentar a morte vitoriosamente. Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 8, no verso 38 e 39, ele vai dando uma certa condição de expectativa para nós. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima. Nem o mundo lá de baixo. Nem todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Paulo está fazendo aqui exatamente aquilo que nós queremos pregar nessa manhã, e transmitir essa mensagem de amor, de paz, de prosperidade, e de todos os adjetivos e qualificativos de bom para a humanidade. Deus requer e quer, Deus requer de nós o melhor para Ele, e Ele quer nos dar o melhor. E ainda falando aqui a respeito de algumas pessoas que fizeram alguns conceitos sobre a morte, lá na Idade Média, Guilherme Dulan, bispo de Mende, escreveu que a pessoa moribunda, na véspera da morte, deve ficar deitado de costas a fim de que seu rosto esteja sempre voltado para o céu. E assim ele teria a vitória, ou teria a sua enfermidade, ou sei lá, o seu mal minimizado.
estando somente voltado para o céu. Já algumas correntes e algumas seitas tal têm os seus conceitos. Recentemente, lá na China, os arqueólogos encontraram lá uma verdadeira cidade com mais de 7.000 soldados, feito da estatura normal de barro, com seus carros, com seus cavalos aparamentados, com seus arreios de ouro, de prata, voltado para o túmulo do príncipe, o primeiro príncipe chinês, o Shi Huangdi. Então nós percebemos que aquele imperador grandioso, e talvez na sua época, um dos maiores ícones da humanidade, né, existente naquela época, então tinha como certo que a morte, ele estaria ter que estar preparado novamente para governar e para a guerra. 7.500 soldados aparamentados com suas espadas, escudo, com seus cavalos, com os seus arreios em ouro e prata, na maior imponência, como que se ele realmente fosse desfrutar daquilo. Os budistas e os hindus têm como certo que passarão por repetidas vidas. Reencarnarão, não tem nem fim nem começo, então estarão numa vida. Os taoístas tratam a morte com indiferença. O islamita reconhece 7 céus, então que vai ter lá seus prazeres, e vai ser um momento de muita festa e muita alegria. Haja visto que nós temos visto aí esses atentados terroristas, pessoas que almejam ir para esse lugar, lá onde vai ter muitas moças bonitas esperando, e uma série de outras coisas. Os judeus, a religião judaica, apregou que as boas ações aqui da terra nos conduzirão a uma recompensa futura. Mas eu quero te dizer que talvez todos esses conceitos possam até estar certos em partes. Mas nós queremos dizer que a esperança está em Jesus Cristo. A morte esperada por nós e um dia estarmos com o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela enfatiza isso e demonstra por muitos, essa fala nossa, esse tema, nós poderíamos discorrer aqui uma série de conferências por muitos dias e por muito tempo, falando, uma baseada em cada texto bíblico ou em cada pensamento. Mas eu quero dizer para você o que o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 12, nos diz. Jesus disse: não fiquem aflitos, creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para você. Essa linguagem, na linguagem de hoje, essa Bíblia, essa tradução na linguagem de hoje. E ele ainda vai falando: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei. Eu os levarei comigo para que onde eu estiver, estejam vocês também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Jesus estava demonstrando com clareza que a morte que ele futuramente ia passar, aquilo não representava nada a não ser aquele ato de perca momentânea, mas que o plano futuro seria muito mais vantajoso, vamos dizer assim. E nós temos prova disso, e nós vamos discorrer aqui para frente algumas coisas que nos garantem, nos dão até a condição de realmente almejar as nossas vidas dentro desse parâmetro. Aí Jesus ainda orienta: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então não adianta nós termos pensamentos, filosofias ou demais, ou praticarmos determinadas coisas na esperança de que no dia da morte nós vamos tentar ludibriar a morte ou vamos passar. A Bíblia, ela é enfática e muito clara. Se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo,
o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Nós, naquele dia, haveremos de ter surpresas. E nós sabemos que não precisa de muitas coisas. Nós, quando vamos num enterro ou num guardamento, né, de uma pessoa que serviu a Deus e que a sua família também serve, nós temos ali um quadro bem harmônico, bem tranquilo, as pessoas cantam hinos, o pastor vai lá, profere uma palavra, dá uma palavra de conforto aos amigos, aos parentes, e todos permanecem dentro de um quadro, digamos assim, até certo ponto tranquilo. Quando isso não ocorre dentro dessa condição, onde as famílias e as pessoas não conhecem a Jesus Cristo, não têm a sua vida entregue a Jesus Cristo, o quadro é outro, é desesperador, é aquela coisa que... porque eles não estão preparados para isso. Eles acham que a vida terminou ali e vai tudo sucumbir ali. E eu perguntaria para você então, que direito temos de entrar no céu? Pelas coisas boas que nós fizemos aqui na terra? Ou poderíamos dizer, não sei. E ainda digo para você o seguinte, Paulo escrevendo a Tiago no capítulo 2, no verso 10, ele vai dar até uma notícia que, de certo ponto, é desagradável. Pois qualquer que guarda todas as leis, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, meus queridos, o que nós queremos, a proposta dessa manhã, desse tema, é que você permaneça fiel. Se você ainda não tomou uma atitude diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que você possa dar a oportunidade nesse momento. E nesse momento é oportuno porque nós vivemos um momento dessa pandemia, onde o quadro se apresenta de muitas mortes e os noticiários enfatiam de uma forma até trágica e em que a morte ela é vista de uma forma tão notória. Então é oportuno para que nós possamos ser impactados com essa verdade que está batendo na nossa porta, a morte. E se você ainda não fez isso, ou se você ainda está com débito com Deus, que você possa refletir e que possa, nesta manhã, fazer uma introspectiva e fazer o retrocesso de todas as ações e poder colocar Jesus Cristo como evidência na sua vida, como seu Salvador e Senhor. Assim você não temeria tanto a morte como nós temos visto aí. Eu digo para você que, diante dessa palavra que o apóstolo Paulo escreve a Tiago, pois qualquer que guarda todas a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Eu digo para você o seguinte, que o direito que nós temos de entrar no céu, só uma resposta dará à pessoa o privilégio garantido, porque criei em Jesus Cristo, eu aceitei como Senhor e Salvador. Veja como até certo ponto é fácil, porque criei no Senhor Jesus e eu aceitei como Senhor e Salvador. Estarei preparado então para encarar esta verdade tão marcante nos nossos dias, que é a morte. E o Senhor Jesus garante essa vida eterna. Escrevendo a carta, o Evangelho de São João, no capítulo 5, no verso 24, o Jesus ainda vai falando, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então não sou aqui o pastor Mauro que está falando, é a Bíblia falando o que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e que nós temos como via de regra para os nossos dias, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus realmente. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, tanto é que a Bíblia já foi por muitas vezes tentado tirar de circulação.
Já houve imperadores, já houve reis, presidentes que queimaram, arrebentaram as impressoras, fizeram tudo que tinha direito para consumir com todos os números da Bíblia. E a Bíblia está aí como marca de Deus real, o livro mais imprimido e mais lido no mundo. Então não temos prova, é uma prova inconteste de que realmente a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus para os nossos dias, e ela é atualíssima. Todas essas coisas, os acontecimentos que estão em pauta, está previsto na Bíblia. Quem entra no reino dos céus? Existem dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque não apresenta dificuldade alguma, é largo, é espaçoso, é tranquilo. Então, tem até uma escada rolante para levar, não precisa nem o camarada caminhar para ir para o inferno. Agora, para nós seguirmos com Deus, já é um pouco mais complicado. Porque eu estou falando aqui o que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no verso 13, e no verso 14 ele já diz, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. Por quê? O caminho estreito, ele é dificultoso, ele tem pedras, ele tem espinhos, ele tem gente que joga pedra, gente que acusa, gente que faz as suas ameaças, enfim. Tudo aquilo que é conquistado sem preço não tem vitória. Tudo aquilo que nós conquistamos fácil não tem valor. Quem entra no reino dos céus? Ainda no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no verso 18, diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. E aqui está mais uma vez o convite para nós, que já estamos nesse caminho certo, para nós trilharmos, para nós andarmos de acordo com os preceitos, com aquilo que Deus preconiza, para que nós possamos enfrentar, então, essa coisa que é tão certa. Quando nós chegarmos lá no momento de enfrentarmos a morte, que é o último obstáculo, nós podemos ter a confiabilidade e a estabilidade natural de deixarmos até aqueles que nos rodeiam mais tranquilos. Eu digo para você que a pessoa que está preparada, ela não causa transtorno nenhum, nem para ninguém. Ela morre em paz e tranquilo. Quando a pessoa ainda não tem essa coisa de estar preparado, além dela sofrer muito, ela causa um terror na sua volta. Deus, então, aqui, através de Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, ele vai falando e vai dando essa... Nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, nós somos exortados a perseverar, a andarmos, a caminharmos de acordo com aquilo que está previsto para aqueles que creem, para aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, no verso 13, ele vai dando uma recomendação, porque Deus é o que opera em nós, tanto no o querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas. O que ele quer dizer? Que nós temos que fazer as coisas por meio próprio, com satisfação, com alegria, sem nada sermos persuadidos ou sermos interpelados para fazer as coisas. Fazer as coisas com decência, com alegria, virmos à igreja, louvar e adorar a Deus com alegria de coração, oferecermos o nosso culto a Deus com sinceridade, trazermos as nossas ofertas e o nosso dízimo com alegria, para que tudo seja produzido a nosso favor.
E Deus, se alegrando disso, nos proporcionará, além de um dia, o dia que nós chegarmos na morte, nós estamos preparados, os dias que nos restam aqui na terra, serem bem-sucedidos, serem bem vividos, termos paz no nosso trabalho, na nossa família, que hoje é tão difícil a família viver em paz, sem conflitos, mas aquele que segue a Deus, que anda com Deus, ele tem a probabilidade de viver uma vida melhor, porque Deus está no controle das nossas vidas. Não só almejando a morte é o último obstáculo, mas enquanto em vida, todo aquele que serve a Deus com amor e com carinho, tem uma vida, poderíamos dizer, em paz e tranquilidade. E o Senhor Jesus, quando foi preparar-nos lugar, ele já declarava também. Ainda na carta aos Filipenses, no verso 15, ele diz lá, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. E no verso 16, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, para que nós possamos demonstrar isso no meio em que nós vivemos, ou em que nós estamos hoje, lá no nosso trabalho, lá no nosso, na faculdade, onde nós vivemos, que possa haver a luz refletindo em nós, nesse mundo tão de contrariedade. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos nessas contrariedades. Quem está numa faculdade hoje, pública, e testemunha que é servo de Jesus Cristo, com certeza ele sofrerá muito bullying, muita coisa, porque o mundo está dentro de uma perversidade tamanho. E nós, como servos de Deus, temos a obrigação para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, que sejamos esses astros refletindo realmente a luz na obscuridade, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se e não ter corrido nem trabalhado em vão, mas que possamos declarar alto e bom som o exemplo que Jesus mostrou, até mesmo, já estamos chegando no final aqui, mas eu gostaria de ler aqui duas passagens que simbolizam. Eu só estou falando aqui das coisas boas do céu, e a passagem que nós vamos ler já vai demonstrar as características do inferno. Não há nem necessidade de nós pregarmos e falarmos a respeito da a parábola do rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele,
Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu não estou aqui fazendo apologia da pobreza, porque o pobre foi para o céu. Não, mas aqui a Bíblia esclarece de um outro ângulo também. Lázaro era obediente a Deus. E a gente observa que após a morte não tem mais nada a se fazer. Tudo que nós temos que fazer é em vida. Aceitarmos a Jesus Cristo, a praticarmos as boas coisas, é enquanto nós estivermos em vida. Após isso aí, como a Bíblia cita, haverá um abismo de horrores, onde não se há condição alguma de manter um contato com os terrenos. Então, tudo isso que nós temos visto, videntes e pessoas que vão falar com os mortos, e tanta coisa que a gente tem visto, isso é mentira de Satanás. Tudo que nós temos que fazer, nós somos imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso, nós temos que ter a nossa vida voltada para Deus. Tudo está respaldado em Deus. Se nós somos imagem e semelhança, e Deus está no céu, nós um dia estaremos no céu. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz lá na segunda carta, no capítulo 5, no verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E esta parábola nos refresca bem a memória e nos aponta certíssimo o que devemos fazer. A exortação a andar com Deus. E a Bíblia ensina: feliz o homem que me dá ouvidos. E todos que foram fiéis receberão a glória. Eu quero fazer somente mais um comentário aqui, nós estaremos encerrando, porque as horas já estão avançadas. Mateus, capítulo 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós nem precisamos descrever e nem pregar sobre o inferno. Já está descrito nessas duas passagens: um lugar de horror, um lugar de tristeza, preparado para aqueles que não aceitaram e não andaram e nem fizeram aquilo que Jesus deixou de legado para nós. Deixou todos os evangelhos, Paulo escreveu todas as cartas, dando com clareza a maneira e os procedimentos para que nós assim o fizéssemos. O apóstolo Paulo,
o escritor de todas essas cartas, ele escreve em todas as suas cartas, ele vai enfatizando do grande encontro que ele teve com Jesus Cristo. A sua vida passou a ser respaldada única e exclusivamente a serviço de Jesus, a serviço do Senhor. Então ele descaracterizou completamente a sua vida profissional, a sua vida eclesiástica, a sua vida de uma forma que ele vivia anteriormente, passa a ter uma vida, embora de perseguições, embora de tristeza, mas ele tinha a convicção para onde que ele iria futuramente. E ele vai, por muitas vezes ele menciona, estou indo aqui, tal, mas eu sei para onde tenho ido. A carta, o livro de Apocalipse, vai dando então a última notícia, digamos, que nós precisamos para credibilizar tudo isso. O novo céu e a nova terra, e assim nós teremos, fazendo a conclusão dessa mensagem rápida, nessa manhã, como eu disse, essa mensagem nós poderíamos fazer em diversas etapas. Cada passagem dessa nós poderíamos dar um tópico, dar uma descrição de como visualizar e como enfrentar a morte. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele vai falando: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E ao que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Meus queridos irmãos, diante de afirmações tão fortes, nós temos como certo de que o lugar para onde irá o crente é muito melhor do que está aqui. Façamos como o apóstolo Paulo, lá na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, meus queridos? Esta é a mensagem para nós nesta manhã. Perseverarmos e andarmos em retidão, esperando assim o dia que nós poderemos então enfrentar a morte como os grandes heróis enfrentaram.